Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Eu sou o Dr. Santiago Paes e hoje eu estou com uma presença ilustríssima aqui conosco. Diego Brugiolo, seja bem-vindo, viu? Quem sou eu, hein? Com essa apresentação aí, já joga expectativa lá em cima. Já jogou aquela pressão, né? Já. Meu querido, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, tá? Seja muito bem-vindo. Valeu, cara. Obrigado. Espero poder contar aí um pouco da trajetória, coisas que eu acho que pode agregar pra galera aí. Tá? Então, aqui no nosso podcast a gente faz uma brincadeirinha que é como se fosse a filosofia da fisiologia do exercício. Quem é Diego Brugiolo? Fala pra gente. Pô, cara, hoje a minha área é marketing, né? Eu trabalho com marketing desde 2010, na época que estava ali surgindo ainda o digital, engatinhando, o Twitter era muito forte, ainda existiam estratégias para Orkut. Aí o Facebook chegou depois, Instagram bem depois, e então comecei a estudar marketing naquela época, muito focado no digital, e aí me especializei, hoje ainda atuo assim, atendo clientes, e também tenho uma atuação aí junto ao BNI, que é a sigla de Business Network International, que é uma organização que promove o networking entre empresários para que eles se ajudem e gerem negócios, né? Barato. E é mundial, tá em 77 países e já atingiu a marca de 312 mil membros. Essa semana atingiu 10 mil membros no Brasil. Então eu ajudei a trazer aqui, a iniciar aqui na região da Zona da Mata e Campos das Vertentes. A nossa equipe, que a gente chama, né? A equipe é o grupo ali, fez 2 anos agora. A gente teve uma reunião comemorativa 2 dias atrás. E é uma iniciativa muito legal. E aí eu tô muito envolvido nisso também, né? E tô aí. E de um tempo pra cá venho trazendo essa relação assim, do esporte com a parte profissional, né? Gosto de compartilhar conteúdo sobre isso no meu Instagram, ajudar as pessoas, né? Incentivar e estimular as pessoas que pratiquem atividade física, que se alimentem melhor. E isso tem feito parte da minha vida assim, nos últimos anos, né? Porque eu posso detalhar aqui daqui a pouco, mas eu nunca fui um cara disciplinado e sempre fiquei incomodado com isso. E aí eu consegui criar métodos ali próprios e também através de estudo, leitura e tudo mais para conseguir ser mais disciplinado. E isso vem refletindo absurdamente na minha carreira profissional, meus resultados, né? E pessoas que eu vejo também dando essa virada de chave. Há poucos dias atrás eu tive depoimento de 2 amigos que falaram a mesma coisa. Começaram a dar uma caprichada ali em atividade física, alimentação, e o nível dos caras tá indo para outro degrau, assim. Relacionado à parte profissional também, sabe? Então, eu acho que esse link tem tudo a ver. E aí eu gosto muito de falar disso. Imagina, quando você fala desse network, né, desse trabalho de a intersecção entre os empresários, você viu o esporte como um importante agente para conectar pessoas? Demais. Como? Primeiro porque o esporte ele te coloca num ambiente e é propício para crescimento. Então, assim, eu falo muito sobre isso também, né? Sobre o ambiente. Aquela velha frase lá, você é a média das 5 pessoas que você mais convive e tal. Isso faz todo sentido. E aí, a partir do momento que você está num ambiente de esporte, naturalmente as pessoas que estão ali também dão valor para essas coisas e acho que você acaba se colocando ali num aquário de tubarões e você acaba sendo contaminado, né, positivamente com isso. E no esporte isso funciona muito e você acaba tendo acesso a pessoas que se diferem a princípio ali do seu trabalho, você sai um pouco daquele ambiente e acaba expandindo sua rede de contatos e dependendo do esporte você acaba tendo acesso a pessoas com mentalidade, né, muito acima da média e faz bem para você, né? O triatlon em si, isso aconteceu demais comigo. E aí eu tive
acesso a pessoas extremamente disciplinadas. Perfeito. E quando eu começava a me achar disciplinado, eu falei, pô, tô indo. Então, na hora que eu olhava pro lado, pô, tinha um cara que me engolia, assim, em termos de disciplina. Às vezes tava no friozinho, um tempo meio, hoje eu não vou treinar não, vou deixar pra mais tarde. Aí o caboclo tava lá, fazendo o que tinha que ser feito. Porque se a gente fala em produtividade, a gente está diretamente associado à produtividade intelectual, física, e se nós atrelarmos isso a um componente que é uma consequência do esporte, né, que é a resistência à fadiga, a melhora da resistência ao cansaço, a melhora do funcionamento corporal, tanto físico quanto mental, a produtividade, que ela é muito importante no mundo dos negócios, ela vem como consequência da ação do esporte e ambos se conectam em relação a isso, né? Exatamente, cara. Aquela frase também, que é a forma que você faz uma coisa, você faz as outras coisas. Reverbera, né, cara? Concordo. O racional da coisa é o mesmo. O tronco com isso é o mesmo, né? E faz todo sentido. E na hora que você coloca um desafio voltado ali para a parte esportiva, né? Eu senti muito isso. Cara, a parte até da autoconfiança. Na hora que você cumpre uma missão, seja ela qual for, assim, na parte esportiva, cara, aquilo te leva, você fala, cara, me dá qualquer coisa que eu executo, vambora. Me dá só alguns meses que eu consigo. Que aí a tal do, né, o bichinho da disciplina ali fica de uma forma que você fala, pô, se eu fizer um pouquinho todo dia, durante um tempo, eu vou conseguir. Sendo que antes, às vezes, né, quando a gente não é muito disciplinado ali com a parte do esporte até, a gente às vezes enfrenta desafios profissionais, pessoais e tal, e olha pro tamanho da coisa e fala, pô, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E aí quando você, né, leva isso para um cenário do esporte e faz uma construção desse passo a passo, um pouquinho todo dia, treino em cima de treino, e conquista aquilo que você planejou, putz, cara, você sai dali grandão, né? Você fala, joga no peito que eu vou engolir. Você havia dito que você tinha dificuldade nesse comportamento fisicamente ativo, nessa criação da disciplina. Hoje você consegue identificar, talvez, quais são as questões que te impediam, o que talvez poderia estar dificultando essa adesão. Hoje você tem consciência disso, e se você tem, o que estava acontecendo com o Diego naquela época? Eu acho que era muito mais uma falta de, eu não sei se maturidade, mas talvez nível de consciência, com relação à longevidade, com relação ao plantio e colheita, ao longo prazo. Então, assim, a gente naturalmente com a juventude ali é meio aquela coisa, vamos aproveitar a vida, vamos, né, enfim, enfiar o pé na jaca, aquela coisa toda. E não tem a noção de que, cara, uma hora a conta chega, sabe? E aí, né, eu tive até uma percepção disso por causa da corrida, entre as minhas idas e vindas na corrida, né, que eu ficava um tempo, corria, treinava, participava de umas provinhas de rua e tal, aí dava aquela desanimada, ficava um tempo sem treinar, aí depois voltava. Quando eu tava mais novo, assim, meus 20 e poucos anos, esse para e retorna, ele era mais tranquilo de administrar, assim, o corpo respondia rápido. E aí, depois dos 30 ali, a coisa começou a não ser tão simples, e eu comecei a sentir isso. Porque quando eu voltava, cara, que dificuldade, eu nunca tinha, sabe, assim, corria um pouquinho e já tava morto. E no dia seguinte, o corpo tava todo dolorido, a perna doendo, e não sei o que, lesão. E aí eu falei, bicho, se agora tá assim, imagina quando eu beliscar os 40, 50 e quiser ser né, uma pessoa mais madura aí, mais velha, ativa. Eu vou sofrer. Então eu comecei a ter essa noção, e ali aproximando dos 30, ali na beiradinha dos 30, foi que teve a virada de chave maior, assim. E eu até já contei no podcast da Carol que depois de uns anos, eu vi uma frase do Abílio Diniz, que é um cara super ativo, e aí ele falou que ele começou a envelhecer aos 29 anos. E comigo foi muito isso mesmo, e eu só fui ver essa frase dele depois, mas que começar agora, enquanto ainda tá cedo, enquanto o corpo ainda aguenta, para que no longo prazo, né, isso você consiga preparar ali seu corpo até para poder envelhecer bem. E eu brinco que eu quero pelo menos ser um velho que consegue sentar e levantar da privada sozinho, para não dar trabalho pros outros, e tá ativo, né, cara?
Então, acho que o principal ponto é esse, né, de ter dado essa acordada, e eu tento sempre conscientizar os jovens disso, sabe? E aí, para mim, isso vai para muitas coisas. Outro assunto que eu gosto muito de falar sobre a parte de educação financeira, investimentos, que foi uma coisa que eu também demorei a acordar. E o longo prazo nisso também faz total diferença. E aí, hoje, mais uma vez, nos conteúdos, nos vídeos que eu gravo, bate-papos que eu participo, palestras e tal, eu sempre tento trazer esse recado, né? E aí eu criei até um métodozinho, uma pirâmide, né? Que na pontinha da pirâmide lá é a mentalidade empreendedora, abaixo dela é a inteligência financeira, para poder sustentar ali o que entra, que senão não adianta, você torrar tudo que entra, não adianta. Abaixo disso, que sustenta tudo, saúde, e a base de tudo isso é disciplina. Então a disciplina é que vem sustentando ali tudo isso, né? O cuidado com a saúde, a inteligência financeira e a mentalidade empreendedora também. Então eu criei esse método do livro ali, eu venho trabalhando nele para conscientizar as pessoas, procurar inspirar as pessoas, e quanto mais jovem, melhor. Né? Não, perfeito. Juro composto no tempo, seja ele na parte financeira ou até na saúde, é o que acho que é a grande sacada aí que eu demorei a acordar, sabe? E aí eu quero despertar outras pessoas para existem alguns autores que dizem que a gente sempre está no lugar que a gente deveria estar, né? Alguns outros falam que tudo na vida tem o seu tempo, né? E é muito importante que a gente possa olhar o passado, mas não com aquele olhar de, poxa, eu perdi tanto tempo, nossa, eu deveria tanto. Na verdade, eu acho que é justamente a virada de chave é essa, né? Que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. E isso é o mais legal. Para alguns, talvez isso leve mais tempo. Para outros, não. Mas eu acho que o mais importante, a mensagem que você está nos dando é justamente essa, né? Mantenha-se sempre em movimento, mas também esteja ao lado de pessoas que possam estar fazendo você evoluir, né? Então, para eu não esquecer, mais uma vez, eu já agradeci, mas a sua fala representa muito nos dias de hoje, né? Nos dias que muitas vezes a gente não consegue se conectar a algo, porque a gente não vê sentido nas coisas, né? Então a gente precisa identificar os sentidos que são as coisas que poderiam estar incorporando e nos evoluindo, justamente para a gente manter essa pulsão da vida. Então, quando você fala do esporte, quando você fala aí do triatlon, aí também do que fez sentido para você virar a chave, eu acredito que muitas pessoas possam estar se identificando com a sua fala. E você começou com a corrida. Foi. Eu, na verdade, né, vou dando vários passos atrás, eu até também, isso gerou um corte no podcast que meu pai e minha mãe eles ficaram bravos comigo. Eita, eu falei que é verdade, depois eu falei com eles. Meu pai e minha mãe, eles nunca foram praticantes de esporte, mas eles sempre me incentivaram. Então, quando eu era criança, eles me colocaram, eu já fiz natação, karatê, futebol, aí depois mais velho um pouquinho cheguei a fazer umas aulas de boxe. Então assim, eu sempre gostei de esporte e tudo mais, e eles me incentivavam muito, apesar de eu não ter isso como um exemplo prático dentro de casa, né? Mas o incentivo deles fez diferença, porque eu pude experimentar esses esportes, mas desde cedo eu nunca fui aquela criança que durava muito no esporte, né? No karatê, por exemplo, quando eu fui eu troquei de faixa, aí quando eu já estava indo para uma outra, ia participar de um campeonato bacana, me apresentar no meio de uns caras mais graduados, já estava planejado isso e tal. De repente eu desisti do karatê, sabe? E aí isso, eu acho que me acompanhou, essa falta de constância, assim, desde quando eu era criança. E aí chegou uma época que eu comecei a dar umas corridas por conta própria. Aí lá atrás, deixa eu tentar puxar aqui, 2009, mais ou menos, entrei num grupo de corrida aqui do Gema, que é da Dynamo. Foi um dos primeiros grupos de corrida de Juiz de Fora, quando começou assim, não era muito moda igual é hoje. E aí comecei a participar de umas provinhas de rua, mas naquele para e volta, para e volta, para e volta.
E aí, até em uma dessas oportunidades, eu ganhei muito peso, nunca fui levinho, sempre fui mais pesadão. E fui voltar a correr, começou a me dar uma dorzinha do lado do joelho, assim, que é da face lata ali, que fica roçando, enfim, no osso, não sei a explicação técnica, mas na época o fisioterapeuta me passou isso. E aí ele falou, cara, isso é falta de atividade, fortalecimento, alongamento, isso é o peso, então tudo sofre, colabora. Aí esse para e volta me arrebentava, sabe? Eu ficava bem chateado com isso. Mas comecei a gostar da corrida e aquilo me levava assim para uma outra dimensão, sabe? Eu me desligava do mundo. E isso começou a ser gostoso para mim, até que perto ali dos 30, eu tava mais ou menos 2016, assim, para 17, comecei a ter um pouco mais de constância. A gente tinha um restaurante na época, eu treinava antes de abrir o restaurante, então trabalhava o dia inteiro, ia pro restaurante, deixava minhas coisas, botava shortzinho, tênis, ia para o Rio Paraibuna ali na Avenida Brasil, fazia meu treino, voltava no restaurante, tomava um banho e trabalhava até meia-noite. Então era porrada. E aí, dia de domingo, a gente funcionava no almoço, aí eu acordava cedo, ia treinar, depois ia pro restaurante para seguir o domingão trabalhando também. Então, aquela coisa mesmo, quando a gente quer, a gente arruma jeito, quando bota nas prioridades, então... e foi numa situação dessa, que eu treinando por conta própria, era 8 quilômetros, 10 quilômetros, uns treininhos assim. Chegou um dia que eu vi que ia rolar uma meia maratona. E a largada e a chegada era bem na Avenida Brasil, assim, onde era o restaurante ali. E era próximo, era um domingo que eu já treinava, e uma outra coincidência, dia do meu aniversário, cara. 6 de agosto. Eu falei, gente, pô, eu já vou treinar. Eu vou enfiar no meio dessa galera aí, as inscrições já tinham acabado, não dava pra fazer mais. Eu falei, vou enfiar no meio da galera, vai ser na rua mesmo, corro junto, vou até onde eu aguentar e volto. Tava comigo, pô, dificilmente, vou fazer 21, nunca fiz isso na vida e tal. E fui, cara. Aquele clima da prova... gostoso, aquele efeito que eu falei de me levar para um outro mundo. Esqueci da vida, cara. Na hora que eu vi, já tava na metade do percurso. Aí eu falei, pô, tem que voltar, né? O máximo que vai acontecer é chegar num ponto, eu tenho que voltar andando, mas tudo bem. E aí voltei, e foi, no final, sofrido, mas consegui, cara. E aí eu falei, que legal. E uma meia maratona na minha vida. Exatamente, né? Que sensação boa. Consegui fazer uma meia maratona, sem treinar praticamente. E falei, pô, gostei. E aí comecei a levar um pouco mais a sério o treino, participei de outras provas, de meia maratona também, até que eu comecei a olhar para o triatlo. E vi pessoas que eu conhecia publicando na rede social, e aí o Fred, um amigo meu, Fred Rocha, que eu trabalhei numa empresa que ele era sócio, eu vi ele publicando lá, ele treinando pro Iron, aí depois no resultado de uma prova, eu fui perguntar para ele. Aí ele me falou alguma coisa ali do esporte e eu comecei a pesquisar muito, cara, sobre aquilo. E aí o bichinho picou, sabe? E comecei o planejamento em 2018, né, pra poder fazer. Posso continuar contando? E à vontade, eu só quero saber, depois, eu tenho uma curiosidade, porque a gente sabe que o triatlon são 3 modalidades cíclicas, né? E muitas vezes a gente tem o duatlon também, até mesmo por conta da logística, então a gente tem um pedal e a corrida. Mas o que eu queria saber, a segunda prova foi qual na tua vida? Foi a bike ou foi a natação? Geralmente as pessoas tendem a ir para a bike para depois ir para a natação. Foi assim com você também? Foi praticamente junto, porque legal. Quando eu decidi, aí eu já fui conversar com professores de triatlon, treinadores e pesquisar muito sobre isso. E na hora que eu fui, falei, cara, já vou matricular na natação, eu vou comprar uma bicicleta. Então foi praticamente junto. A natação, eu tinha, digamos, uma mínima memória muscular, assim, de ideia de movimento e tal, mas estava totalmente enferrujado. Ainda com várias coisas na parte técnica para corrigir, porque a natação é muita técnica, né? Não adianta você ficar fazendo força igual um doido. E aí... eu tive muita dificuldade com piscina, né, com a natação em si, mas comecei os dois juntos, sabe? Então, e é engraçado, porque a corrida é onde eu dominava, digamos assim. Não que dominava por ser bom pra caramba, mas por estar num mundo que eu conhecia melhor, né?
E aí, assim, meu corpo eu conhecia melhor, eu sabia a hora que a perna estava reclamando, que o gás já não estava aguentando. Já a bicicleta e a natação era um mundo mais diferente. E era o que eu ficava mais com receio, assim, até do dia da prova, né? E o legal é que eu ficava pensando, pô, como deve ser nadar no mar, né, cara? Assim, o meio ar era quase 2 quilômetros, né? 1.900. Então, eu ficava com muito medo. E aí a gente aqui tem os treinos na represa, que é o que melhor simula o mar ali, porque é o que a gente chama de águas abertas, né? Você não tem ali o ladrilho e azulejo da piscina para te guiar, você não consegue pôr o pé no chão, então tem todo esse desafio. E aí, a minha primeira vez na represa foi traumatizante, assim, que eu não consegui nadar, sei lá, 200 metros, cara. Deu uma travada bonita e aí eu voltei e tal, e tava no meio de um treino, digamos, coletivo, era muita gente treinando junto durante o Carnatri. A galera do triatlo se reúne, passa o carnaval treinando. E aí, isso me deu uma traumatizada. Só que eu falei, pô, se eu não insistir, vai dar ruim no dia da prova, né? E aí eu consegui depois ir insistindo, melhorei muito na natação e consegui. E na prova foi a minha melhor modalidade. Era engraçado. Foi que eu consegui fazer abaixo do planejado, assim, abaixo do tempo. Rapidinho. Aí então teve essa experiência um pouquinho traumatizante com a natação na represa. Mas aí você já pulou, não, mas eu fui melhorando e tal, mas como é que você ajustou esse treino com a represa, ou talvez você voltou para natação na piscina e depois foi progressivamente diluindo, ou foi treinando lá na piscina e no dia do evento, salve-se que quem puder. Não, rolou um planejamento legal, é legal. E também foi um lado maior. Como é que foi vencer esse medo? Porque eu acho muito legal essa parte, porque muitas vezes, quando a gente experimenta uma situação traumatizante, uma situação que nos coloca muito em xeque, um medo nos paralisa, né? O medo, geralmente, ou ele... A relação de enfrentamento de um problema, ela é trifásica, né? Ou você enfrenta, ou você foge, ou você paralisa. E aí, no caso, aí foi uma experiência traumatizante, mas você já foi lá, não, porque eu resolvi e tal. Mas como assim? Como é que foi esse processo de ruptura aí? O esporte me ajudou, né, a trabalhar muito essa questão da mentalidade. Caramba. Depois a gente pode falar um pouco mais desse meio do caminho aí. Eu comecei a ler muito sobre estoicismo. Ai, caramba, eu ia falar isso agora. Cara, O dúvida, Sêneca, Marco Aurélio. Exatamente, pense como imperador. Cara, isso mudou o jogo pra mim, muita coisa, porque fala muito sobre isso aí. E foi um processo também, assim, parece que a coisa convergiu ali e eu fui usando uma coisa junto com a outra e me ajudou demais. O meu raciocínio foi simplesmente, cara, eu quero fazer uma prova dessa, eu vou chegar no mar, onde teoricamente é pior do que represa, porque tem marola mais forte, tem onda, tem correnteza mais forte, enfim. E aí eu falei, poxa, se eu não conseguir nadar na represa, eu não vou conseguir nadar no mar. E aí eu fui pro pessoal, os professores de natação, conversei mais, expliquei mais a necessidade, foquei mais na parte de técnica, porque antes eu ficava muito focado em volume, né? Tipo, não, eu tenho que nadar sem parar na piscina aqui até fazer 1.000 metros, 2.000 metros no treino. E esqueci um pouco o educativo, dava umas vaciladas no educativo, pulava, matava os treinos educativos. E aí eu falei, não, o que vai me evoluir, e aí também, assim, consumindo muito, estudando muito, sabe? Consumindo muito conteúdo. Conhecimento. Lendo, ouvindo podcast, cara, nossa, isso é uma maravilha. Então, eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é bom, porque é o que você falou, às vezes a pessoa que tá do outro lado conecta e resolve uma coisa pra ela. E eu tive muito isso, cara. Eu quase zerei lá o Endorfina com o Michel Bob, e o cara, ele virou um amigo, assim, inclusive me deu conselhos pré-prova que foram ótimos, cara, e ele é um ex-triatleta. E aí, eu com essa busca por conhecimento, por aprimorar, eu consegui pegar muita coisa que eu aprendi na parte teórica, lendo, ouvindo e assistindo, e aplicar isso nos meus treinos e conversando com os professores. Aí tinha lá o Vandinho, o Leandro, e a gente foi aprimorar na parte técnica na piscina, e os treinos na represa começaram a ter mais frequência na época,
E eu falei, cara, eu tenho que estar em todos. Eu não posso faltar. E eu vi medo. Mesmo com medo. E eu ouvi uma coisa na época, assim, a água te dá o que você dá para ela. Então, se você se dedicar e conseguir ter constância nos treinos na piscina e na represa, vai voltar, sabe? Você vai conseguir ter resultado nisso. E aí, eu comecei a fazer os treinos na piscina muito focado com a parte de águas abertas, que é diferente. Posição de pescoço para respirar, enfim, tem várias coisas. E aí, foquei também em sempre ir nos treinos na represa. Ia ter dificuldade? Ia, mas eu ia assim mesmo. E eu fui sentindo uma evolução absurda. E um outro detalhe que aconteceu comigo que eu acho que fica de ensinamento, eu falo isso até nas palestras. Muitas vezes problemas são oportunidades. Eu tive um problema que foi uma lesão na panturrilha. Na verdade, foi mais de um em sequência, assim. E aí, eu fiquei um bom período sem poder correr. Qual que era a minha saída? Focar na natação e na bicicleta, onde eu tinha mais dificuldade. E aí, a minha evolução na bicicleta e na natação foi exponencial, porque era o que eu podia fazer. Eu tinha que ficar quietinho na corrida para não ter um impacto ali, aquela coisa. Então, tem problema que é bom às vezes, né? Eu fiquei na época chateado, porque é a corrida que eu mais gosto. Mas foi bom, porque me trouxe essa evolução. E aí eu pego sempre esse contraste. No meu primeiro treino na piscina, eu atravessei 25 metros, cheguei do outro lado quase morto. Passaram-se, digamos aí, alguns meses, né, de treino ali, pouco mais de um ano. Eu nadei 4 quilômetros na represa. E eu tenho essa foto lá dos 4 quilômetros, do dia dos 4 quilômetros. E simbolizou isso, esse enfrentamento do medo, essa virada da disciplina, do problema que vem a oportunidade, a proatividade de correr atrás, de estudar e de aprimorar. Então foi muito bom por causa disso, cara. E eu acho incrível justamente esse feeling, né, esse insight que nós somos resolvedores de problemas, né? Então, não tem como a gente fugir um pouquinho, mas o estoicismo, ele leva você a controlar ou entender os seus pensamentos e continuar o que tem que ser feito. Porque, entre aspas, né, você sempre vai conseguir resolver um problema. Sempre. E o que não tem solução, solucionado está. Agora, como aquilo vai te atingir, ou como aquilo lá vai ser um peso para ti, ou como você vai ver aquela experiência de falha, esse é o determinante para a tua vida. Porque quando você analisa uma derrota ou talvez uma experiência negativa e não consegue avaliar o que talvez eu não fiz de diferente, o que eu poderia estar fazendo diferente para que esse resultado não venha a acontecer novamente, faz todo sentido. E aí, quando a gente faz um paralelo dessa visão para o esporte, para resolver um problema, no caso muscular, ou então logística em relação à melhora da performance, se a gente fazer uma correlação com a vida, com as experiências que a gente tem na vida e nos negócios, a gente consegue entender todo o processo. Eu acho que o teu papel, Diego, com a tua fala, com a tua palestra, com o teu ensinamento e, de fato, com a possibilidade que mais pessoas escutem o que você está falando e, de fato, a gente consiga entender como a gente consegue resolver esses problemas baseado no que você acabou de falar, eu acho que faz todo sentido. Então, eu vejo a tua relação com o esporte como uma relação que ela pode ser justamente o que as pessoas poderiam estar fazendo na vida delas e que elas não estão conseguindo, né? Ou seja, poxa, eu queria tanto ter sucesso em alguma coisa na minha vida, eu queria ser, eu queria, ok, e aí a gente entra, o feito é melhor que o perfeito, mas onde eu começo? Eu começo por onde, né? E aí, no estoicismo, vai lá. Você passou por um ponto aí, que inclusive eu li hoje uma página sobre isso, que as coisas simplesmente são, a gente é que coloca o significado, né? E aí as coisas são, e aí tem gente que olha pelo lado problemático exclusivamente, e tem gente que olha e fala, cara, isso pode ser uma puta oportunidade, isso é um aprendizado, é uma dificuldade agora que vai me deixar mais forte, né?
Então, o estoicismo eu acho que é outra coisa que tinha que ser ensinado desde cedo. Como eu consigo ver, talvez, o nível de dificuldade que isso está nesse momento da minha vida. Porque muitas vezes as pessoas elas analisam que algo precisa ser resolvido, mas elas não têm a menor ideia de como elas poderiam estar resolvendo. Mas o simples fato de tentar, de alguma maneira, resolver aquele problema e entender que até aqui eu não consegui, mas foi um caminho interessante para amanhã eu seguir esse mesmo caminho, mas entender o que falta para complementar, eu acho que faz toda a diferença. Porque quando você tem o freezing, né, você tem um congelamento diante do problema, mas você não tem nem a possibilidade de pensar o que talvez poderia estar resolvendo, aí eu já acho que é muitas vezes o que tira as pessoas da vontade de resolver. Porque elas não fazem ideia de onde começar, ou talvez com o que eu tenho. Eu posso estar correndo, mas o que será que eu poderia estar utilizando? Será que uma corridinha no quarteirão da minha casa já é o suficiente, talvez, para eu virar um triatleta? Então, se a gente for pensar isso, naquele momento não é o suficiente, mas dentro do processo é aquele pedacinho que faz parte do quebra-cabeça, não é? Sair da inércia ali, né? Total. E como é que foi a bike? A bike, eu comprei uma bike inicial ali de ciclismo de estrada, que é aquela do pneuzinho fino e tudo, porque a bike do triatlon mesmo é outra, né? É a que chama de contra-relógio, ela tem um design todo específico para poder cortar o vento, você pedalar mais deitado. A Speed? A Speed é a que eles chamam de road, e Speed é a de estrada, que ela tem o guidão tortinho assim. A do triatlon, ela tem uma diferença, que tem um clipe, uma coisa que você deita nele assim, e você fica numa posição mais aerodinâmica, aquilo tem menos desgaste porque você corta o vento, você fica numa posição que o vento passa melhor, enfim. Mas a minha primeira foi uma comum Speed e tive o primeiro tombo de sapatilha, mas quase parado, isso é quase certo de acontecer. Porque até então eu nunca tinha andado numa bicicleta dessa, tinha só andado em mountain bike mesmo, e só com um tênisinho mesmo. A galera que coloca ali a sapatilha sempre vai ter um tombo, e aí eu chamei um amigo que já, poxa, anda muito, é muito forte, para me dar as primeiras manhas, né? E ele foi comigo, meu amigo Herbert Bordoni, depois eu vou mandar para ele aí, gente finíssima. E ele me levou um dia para BR com a bicicleta, e fui andar com ele, mas assim, cara, não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Ele foi pacientemente, com uma velocidade muito reduzida e tal. E aí fui começando a treinar mais. Assim que eu consegui, eu troquei a bicicleta. E foi bom porque a outra foi muito melhor. Fibra de carbono, posição melhor. Então, né, componentes melhores que ajudam sim, né, na evolução. Não faz milagre, mas ajudam. E aí também a mesma coisa, cara, constância e dedicação, e o que o pessoal brincava, né? Que a gente consegue fazer o treino mais indoor, às vezes numa bike de spinning na academia, ajuda, mas o pessoal brincava no meio do teatro que o que dá tutano mesmo ali é o ir para a estrada, pegar a subida e forçar, e como eu falei, eu sempre fui muito pesado, então na bicicleta se carregar muito peso é difícil, então o pessoal que é mais magrinho se sai melhor. E aí a gente, sempre que ia nos treinos com mais subidas, eu sofria muito. E um principal trecho aqui de treino nosso era descer ali indo para Matias, e pegava a estradinha ali que sai lá no pedágio, e depois ia em direção a Levi Gasparian e voltava. E na volta, cara, são praticamente 10 quilômetros de subida, quem tá de carro não percebe, mas para a bicicleta é sofrido. E quanto mais eu ia, obviamente, melhor eu ficava, menos eu sofria na subida. E até que eu comecei a estudar o terreno da prova, e lá tinha duas subidas, porque sobe, desce, aí retorna e sobe e desce de novo. Qual prova? Lá do Iron. Aí eu já tava visualizando o desafio, entendeu?
Então, o mesmo pensamento. Cara, se eu não forçar aqui e não sofrer aqui, no dia lá eu vou me dar muito mal. Estávamos aí em 2000 e... Isso foi bem no começo, 2018, 2019. E a sua prova do Iron foi ano passado. Só que teve uma questão aí na história, né? Eu comecei em 2018 com planejamento de fazer em 2020. Isso aí. Então, é onde eu queria chegar. Então, você estava planejando em 2 anos. 2 anos. Então, olha só como o planejamento, ele também faz parte do processo, Sim, né? E eu aprendi isso um pouco na marra. Por quê? Quando eu comecei a ver essas coisas de Iron, não sei o que, Iron Man, isso vai empolgando a gente. E eu achei que em alguns meses eu conseguiria me preparar. Até que eu conversei com o Hugo Amaral, e ele abriu meus olhos e falou, cara, não é assim. Você até consegue, ele falou comigo. Só que você vai sofrer tanto na prova que vai te traumatizar. Você vai se machucar muito no processo e você não vai querer fazer mais, você vai passar a odiar o esporte e tal. Então, tenta ir fazendo aos poucos, participando de provas menores, fazendo uns duatlons, fazendo outras coisas, para você poder ir ganhando casca no processo também. E ele me ajudou com esse pensamento e colocar essa sementinha do planejamento na história, né? Porque aí a ideia seria isso, assim, o 2018 treinar, 2019 talvez fazer umas provinhas, 2020 chegar no meu objetivo. É justamente as questões de curto, médio e longo prazo, não é? Isso aí. E aí, então, foram 2 anos de... você já estava com 2 anos pensando lá no Iron, mas já estava correndo. 2016 a 2017 era mais corrida, sabe? Na mirada de 2017 para 2018 é que o triatlon começou a vir na cabeça. Só que teve pandemia, cara. E aí eu tava com a inscrição feita para 2020. Aí mandaram um e-mail, a organização da prova, cancelando, na verdade, adiando para 2021. Legal. Aí, ok, eu tirei o pé nos treinos, não fiquei naquela coisa de muito frequente ali, tirei o pé. E aí, quando foi chegando próximo já 2021, eu falei, vou acelerar de novo. E aí refiz todo o planejamento, planilhas de treino, com acompanhamento e tudo mais, e acelerei. Beleza. Na hora que chegou faltando um mês para a prova, e-mail da organização adiando para 2022, porque a pandemia ainda estava naquela coisa meio delicada, volta, não volta, eventos com maiores aglomerações não estavam podendo, e na prova do Iron, 1.500, 2.000 pessoas. Então, eu também achei que isso era um problema e ficava puto da vida, mas, mais uma vez, depois que eu consegui concluir, eu entendi que foi bom, porque eu ganhei mais experiência, eu sofri mais, né, entre aspas, para poder aprender. Eu consegui participar de outras provas, inclusive de natação. Eu fiz uma prova em Cabo Frio, que é o Rei e Rainha do Mar. E aí lá eles têm algumas distâncias, né, que você escolhe e faz a inscrição. Eu fui na de 2 quilômetros, porque era a distância que se aproximava do que eu teria na prova. E no dia, cara, o mar tava uma loucura, assim. E aí eu falei, vambora, já tô aqui, a inscrição tá feita. E saí de uma praia lá das Conchas, ia pra praia do Peró, e tem uma pedra, assim, uma mini ilha que a gente dava volta atrás dela, né? E na hora que tava lá atrás, cara, você só vê massa, você não vê mais nada. E parecia que eu tava dentro de uma máquina de lavar. Sacudiu tudo, cara. Marola e onda muito alto, assim, ao ponto de a gente levantar a cabeça, porque a gente vai se guiando pelas boias, né? Levantava a cabeça, não via boia, só água. E aí, assim, bate um certo desespero, mas é o lance de botar a cabeça no lugar, fazer o que tá no meu controle, não sofrer por antecipação pra nada, tudo isso indo com estoicismo. E aí, exatamente, eu falei, cara, tem que fazer o que eu treinei, e vambora, vamos dar abraçada, vamos acalmar, porque o desespero não vai adiantar, vai só piorar. E aí, consegui completar, saí tonto d'água, tonto mesmo, assim, tudo rodando, e falei, eu tô mais preparado agora, sabe? Então, mais uma vez, algo que a princípio parece ruim, mas que na verdade é bom, né? É uma baita oportunidade. E foi bom, porque na prova, como eu citei antes, a parte da natação foi o que eu consegui fazer abaixo do tempo que eu planejei.
Na hora que eu saí, a Monique, minha esposa, falou, nadou muito, nadou muito. Ah, que Cara, e foi muito maneiro, arrepia até hoje, quem cara. somos nós sem as nossas companhias, né? Nossa, demais, Que cara. coisa boa. Aí foi um pessoal daqui, familiares, amigos e tal, alugou van, viajar de madrugada pra ir lá me assistir. Que sensacional, Nossa, cara. cara, isso, eu tenho os vídeos e na hora que a gente tá ali na transição de uma modalidade pra outra, a gente escuta os gritos. Putz, o gás, quando pensa que tá ruim, na hora que você escuta isso, você vê a galera, Exato. nossa, a energia vem toda de novo. É uma equipe, cara. É a tua equipe. Exato. Trabalho em equipe. Exatamente. Então, isso foi muito bom e na época eu criei um planejamento, convidei algumas pessoas, alguns toparam para poder ir, foi muito legal. E o bacana foi quando eles chegaram, eu tava assim no aquecimento para ir pra largada, sabe? Colocando a roupa de borracha, dando uma alongada, passando protetor, aquela coisa toda, passando vaselina ali na roupa de borracha e a galera chegou pra dar abraço. Nossa, aquilo ali é como se fosse uma injeção de adrenalina, sabe? E é muito gostoso, muito gostoso. E Diego, deixa eu te perguntar, querido. Eu sei que você relatou muito que você tem desenvolvido as habilidades para resolver os problemas, né? Só que a gente não pode descartar também que existem barreiras, principalmente financeiras, por exemplo, de alimentação também, de associação com a vida de trabalho, porque muitas vezes você vai treinar e depois tem que trabalhar. Imagina você está trabalhando cansado. Enfim, como você vê isso? Como você hoje lida com essas questões financeiras também de inscrição de prova, de deslocamento e também com a alimentação e com o trabalho? Eu costumo falar que a gente nunca, né, vai conseguir chegar num momento ideal para começar, que é o que a gente mais ou menos já até falou aqui, até em termos financeiros e de condições e de equipamentos. E aí eu sempre dou muito esse recado para a galera também de começar antes de estar pronto. Começa com o que você tem. E aí foi isso, assim, cara. Minha primeira sapatilha de bicicleta foi vagabunda, mas era o que dava para fazer. Era o que dava para começar. E eu acho que a gente tem que encarar assim, até na vida mesmo, na parte profissional. Pô, você não tem o melhor equipamento do mundo, faz com o que você tem, né? Então, isso foi uma coisa que eu coloquei na cabeça, porque quando a gente vai também pro meio da galera que já tá mais avançada, aí você vê o cara que tá com, sei lá, os melhores equipamentos e fala, putz, cara, um dia eu chego lá, né? Um dia eu vou ter uma bike maneira assim e tudo. Mas tem que ter o primeiro passo, né? E muitas vezes isso não quer dizer nada. Eu gosto de dar o exemplo até do Toninho. A gente, quando eu comecei a treinar com uma galera aí do triatlon, tinha o Toninho, um cara na época devia ter uns 18 anos. Ele tinha uma Kawaiizinha comum, assim, tá, digamos a mais básica. E aí, quando a gente ia pro pelotão, que a gente chama, né, o pelote ali, do treino de bicicleta, ele era o cara que tava lá na frente. E dando coça e surra em cara com bicicleta de 80 mil reais, 100 mil reais. Entendeu? E aí eu comecei, né, a pensar nisso também. Falando, cara, poxa, faz diferença? Faz, mas não é o principal. Então, muitas vezes, quando, né, a situação não é o ideal, a gente tem que ir assim mesmo. E aí eu fui melhorando aos poucos e, de alguma forma, eu fui encarando isso também com uma cenourinha lá na frente para correr atrás. Cara, se eu quero ter algo melhor ali, eu vou ter que ralar um pouquinho mais aqui. Então eu começava até na parte do trabalho mesmo, ter mais gás, conseguir às vezes entregar mais coisas, conseguir atender mais clientes, fazer mais dinheiro mesmo, para poder bancar aquilo que eu estava querendo para mim, né? E eu acho que tem muito também na questão da priorização, né? Eu acho que tanto tempo quanto a parte financeira, óbvio, tem alguns objetivos que são muito grandes, não tem como a gente dar um salto gigantesco, mas a partir do momento que você tem aquilo como prioridade, seu radar, seu foco vai totalmente para aquilo. Tanto com relação a tempo, quanto com relação a grana. Então, assim, obviamente, eu abri mão de um monte de outras coisas para conseguir comprar um capacete melhor, que vai me dar, inclusive, mais segurança,
uma bicicleta melhor, uma sapatilha melhor, um tênis melhor para correr. E aí, outras coisas que naquele período não eram tão prioritárias para mim, deixava de lado e, isso aqui é o que funciona? Beleza, vamos no que funciona. E aí eu consegui ir me planejando dessa forma, né? E também com a parte de alimentação. Que foi uma coisa que essa viradinha de chave também aconteceu. Porque até hoje, assim, cara, como de tudo. Mas Como de tudo? como de tudo. Bebe leite. Não. Aí leite eu vou explicar por quê. É? Eu como de tudo, mas não de tudo o tempo todo. Eu e o Monique, a gente leva muito isso, assim, para poder a gente viver uma vida que tem ali a questão do saudável, mas sem ficar também bitolado e não podendo, né? Tô com muita vontade de comer um negócio, não vou comer. Não, porque senão acho que fica ruim e acaba não durando muito tempo, né? Mas aí come de tudo. E a gente, com essa parte de alimentação, eu também sempre fui, lá no passado, mais desleixado. E aí, com o tempo, isso foi vindo. E o próprio esporte meio que exige isso da gente, cara. É quase que o lance do hábito angular, né, cara? Você faz uma coisa de um jeito, as outras coisas você vem puxando junto. E não tem como você melhorar a sua performance se não, né? Aí falando do esporte, se você não se alimentar melhor. Então eu comecei, aí, né, tive por um período acompanhamento nutricional e fui melhorando. Então, isso também fez parte. E a questão financeira, claro que também entra nisso, porque a gente acaba, às vezes, como eu falei, priorizando algumas coisas na alimentação e, ao mesmo tempo, abrindo mão de outras. E aí, algumas coisas a gente foi diminuindo e outras a gente foi melhorando, né? É o que a gente fala aí do 80-20, né? Tipo, se 80% do tempo a gente conseguir fazer o certinho, o 20% a gente chuta o balde, não tem problema, que não vai afetar tanto, né? Então, acho que esse casamento aí do financeiro, tanto com questão de equipamento e até dedicação de tempo também, e alimentação, eu fui procurando equilibrar dessa forma. Sabe? E o trabalho, ele foi comprometido em relação a isso no sentido de tempo? Porque a gente sabe que o triatlo, um volume de treino, ele é muito alto. E muitas vezes a logística operacional, talvez de si, ir para uma estrada para pedalar à noite, talvez a gente já tenha uma questão de segurança, ou talvez... Então, a dinâmica de escolha dos horários de treino poderia estar afetando as questões de trabalho também. Isso aconteceu ou acontece? Comigo, não, porque eu conseguia ter flexibilidade, ainda tenho flexibilidade de horário, então, assim, óbvio, quem quer praticar esse tipo de esporte, de atividade, que tenha mais flexibilidade de horário, é muito mais tranquilo. Mas dentro ali da tribo do esporte, eu conheço várias pessoas que não têm tanta flexibilidade de horário e conseguem. Então, assim, eu acho que isso também não é um impeditivo. Perfeito. A questão é se adaptar. E a prioridade, que eu falei. Então, se no momento onde eu não estava com esse comprometimento, com uma inscrição numa prova dessa feita, aí aparecer, sei lá, uma festinha, um encontro, um happy hour, alguma coisa que antes eu não perdia nenhum, chega nesse momento que a gente já fala, não, cara, peraí, eu não vou, porque às vezes eu vou trabalhar um pouquinho mais para no dia seguinte cedo eu conseguir treinar, isso não vai impactar. Sono. Se dava sono? Não. Se a gente está falando de sono, o sono é importante nesse processo. Nossa, é demais. Hoje os estudos têm mostrado que o sono, ele é até mais importante que o próprio estímulo que você dá, porque ele tem um fator de modulação do teu estímulo muito maior. Você pode fazer o primeiro treino muito bem, mas se o sono não for tão bom, você não mantém o mesmo giro. E isso que é legal, e desculpa eu te interromper, essa relação de virar a chavinha e falar assim, eu preciso desse sono regenerativo para que eu consiga manter, faz todo sentido. E aí a minha pergunta para contextualizar isso será que as pessoas ao seu entorno, elas estão preparadas para entender essas escolhas e de fato não taxar você do cara chato ou do cara que... E aí, meu querido? Eu acho que inevitavelmente no início isso acontece, porém cabe a você se posicionar. Perfeito. Então, cara, eu publiquei no Stories esses dias uma frase que era nesse sentido, assim,
Tipo, se posicione. É isso que você quer? Você vai virar, em algum momento, chacota ou alvo de piadinhas? Vai! Mas se é isso que você quer, chega um momento que isso vira e as pessoas já falam assim, não, o Diego precisa dormir, ele dorme cedo, ele... Sabe? Isso começa a virar a sua identidade. E aí as pessoas começam a respeitar isso aí. Sabe? Então, isso aconteceu, mas hoje as pessoas já sabem. E aí, às vezes, quando a gente tá em situações, em momentos, vamos fazer um encontro, alguma coisa, começa a dar ali 9 horas da noite, tá o farolzinho já tá baixo, aí o pessoal já fala, já era pra você estar no berço, né? A galera já sabe. Mas a gente também, né, tanto eu quanto a minha esposa, nesse tempo a gente veio também estudando muito sobre essas coisas e entendeu que o sono é fundamental, cara, que no outro dia, se a gente não dorme direito, putz, até mesmo digamos, a barrinha da força de vontade ali que você vai gastando durante o dia, ela fica menorzinha. Menor. Nossa, cara, é impressionante. E aí não adianta dizer que o milagre das 5 horas da manhã, ele existe quando a gente não contextualiza essas coisas e aumenta até mesmo aquela frustração do indivíduo. E por mais que ele tente se conectar com uma ideia de que o milagre das 5 horas da manhã ele acontece, mas que ele não consegue sustentar pelo menos um sono ali umas 9, 10 horas da noite, porque ele só vai conseguir dormir meia-noite, 1 hora, a gente gera um looping de culpa e frustração que não é compatível com a realização de todo o processo, até mesmo porque essa energia reduz. Então, a gente entender o contexto da coisa e aplicar uma ideia de que sim, acordar mais cedo para se preparar e aproveitar como um todo as nossas oportunidades faz todo sentido. Mas você está preparado e planejado para estar suportando essa organização do seu tempo? Então, eu acho importante isso, porque senão a gente cria uma positividade tóxica, né? Então, eu acho a tua fala foi incrível, até mesmo legal é que você tem uma equipe, né? A tua esposa, uma parceira, que é a tua melhor dupla, né? Demais, não é? Demais. Então, acho que é muito importante a gente ter bons amigos, né? Boas pessoas ao nosso lado, justamente para que a gente se sinta acolhido, protegido e também, tô afim. Vamos comigo? Vamos comigo, exato. Vamos, né? É o ambiente que eu falei. Exato. Porque não adianta você querer atingir um objetivo desse se você estiver num ambiente que as pessoas te puxam para trás ali. Não te apoiam e não estão na mesma sintonia, né? E dá para mudar o ambiente assim? Dá. Eu acho que eu já tive algumas experiências de pessoas ao redor. Não é todo mundo que chega e fala, mas em algum momento soltar que tipo, putz, cara, me influenciou, sabe? Isso é legal demais, legal demais. E aí, quando a gente começa a colocar isso na mente das pessoas, do tipo, a importância dessa questão do ambiente, as pessoas, elas mesmas começam a procurar outros ambientes. O fundador do BNI, o Ivan Misner, ele tem um livro que chama Quem Está na Sua Sala, que faz exatamente a analogia com a questão do ambiente. Que ele fala que a nossa vida é uma grande sala e que tem um porteiro lá que deixa entrar ou não deixa entrar. E algumas pessoas, inevitavelmente, já estão dentro. Que aí é quando a gente fala de família, aquela coisa do outro, pessoas mais próximas. E aí, só que dentro da sala a gente coloca pessoas que talvez a gente não queira ter ou por algum motivo acaba não tendo uma relação tão próxima, elas ficam no fundinho da sala. Elas não participam tanto da sua vida. Né? E um dos caras que eu falei que teve essa virada de chave com alimentação, com esporte, que impactou na parte profissional dele, ele leu esse livro e eu posso falar que eu não estou falando o nome, né? Ele acabou se separando de quem ele estava no relacionamento antes, porque ele falou, cara, eu acordei para a vida. Eu percebi que a pessoa que eu estava não queria as mesmas coisas que eu queria. É aquela questão que a gente acabou de falar. Você quer muito uma coisa e a outra pessoa só te puxa pra trás, e não sei o que, e te suga. E aí ele falou, bicho, minha vida fez assim, uma virada de cabeça pra baixo. Totalmente o contrário. E
junto com isso, ele veio com atividade física e alimentação. Ele parou de fumar, Que influencia, né? parou de fumar e hoje é uma outra pessoa. E já esteve comigo em podcasts também, contou isso, alguns trechos disso. Mas, e eu fico feliz, porque aí ele foi uma das pessoas que falou, cara, eu gosto de ver as coisas que você faz, como você faz, o quanto você se preocupa em ajudar as pessoas a fazerem isso também, e me inspirou também a fazer, sabe? Então, por isso que eu acho que dá para mudar também o ambiente, sabe? Tem gente que às vezes demora um pouco mais, tem gente que não tá no momento, né? Tem um cara aí na internet que ele fala assim, que de um tempo pra cá eu venho pensando nisso, porque eu ficava às vezes frustrado quando eu tentava ajudar algumas pessoas e as pessoas não correspondiam. E aí, esse cara falou assim, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Não adianta que nem todo mundo tá no seu ritmo. E você tem que, muitas vezes, respeitar isso também. E às vezes deixar um pouquinho a pessoa bater a cabeça, sabe? Dar uma leve tropeçada em algumas coisas. Até para ela começar a entender as possibilidades de resolver aquele problema. Exatamente. Da mesma maneira que você contou pra gente. Assim. Não dá para poder, né, desviar todo mundo de alguns obstáculos, porque todos nós temos as nossas histórias, né? Eu acho mais importante que a gente tenha em mente. Diego, querido, agradecer a tua presença aqui. Se a gente deixar que a gente vai direto, que papo gostoso, né? Eu tenho certeza que você que está em casa, assim como eu, adorou esse encontro aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Te passo a palavra agora para as considerações finais, tá bom? Cara, as considerações finais eu acho que vai muito nessa linha de as pessoas já começarem, né? Principalmente aí quem é jovem, mesmo pessoas que já não são tão jovens assim, em termos de idade, né? Que virem essa chavinha, comecem já, desde já, né? Entendam esse jogo aí do longo prazo e do juro composto aí, tanto na vida financeira, quanto profissional, quanto na saúde. É um jogo de plantar e colher realmente, e que a gente não tá hoje com essa coisa de Instagram, tudo muito instantâneo. As pessoas querem muito milagre da noite pro dia, assim, né? E não é assim, a gente precisa fazer muita coisa agora para daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos começar a colher. E eu acho que com saúde é muito isso também, né? E comece aos poucos, melhore devagarzinho o processo. Muita coisa para mim, eu tentei várias vezes ser muito radical e não funcionou. Então eu fui muito aos poucos com atividade física, com alimentação. Eu já tive muito que eu chamo do looping do agora vai, voo de galinha, né? Tipo, agora vai, segunda-feira, firmão na academia, dieta, salada pra caramba. Cara, não é assim. Pelo menos comigo, tá? Tem gente que talvez funcione. Mas eu acho que o choque é muito grande e aí você cansa rápido, sabe? Então, vai devagar, vai passo a passo e acredite aí nesse poder a longo prazo, que uma hora a conta chega, positivamente ou negativamente. Então, nosso futuro aí é o resultado das escolhas de agora, né? Então, acho que é o que virou a chave para mim e eu quero tentar transmitir para o maior número de pessoas. Mas o investimento em saúde e a disciplina, né, como você bem colocou, ela tá ali na base, é a base do processo, né? É a base. Que mensagem bacana. Diego, obrigado pelo carinho. Valeu, tá? Galera, isso aí. Você que ficou até aqui, curte, assim como eu, comente aqui e também compartilhe o episódio com quem você gostaria que escutasse, assim como eu, essa mensagem bacana, esse podcast legal. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.